Olá! Sejam muito bem-vindos! O meu nome é Vanessa Castro e eu tô aqui neste dia para dividir com vocês algo que veio da parte do Senhor para minha vida e eu tenho certeza que assim como falou comigo, vai falar contigo aí desse lado da telinha. E eu vou estar dividindo com vocês algumas coisas, algumas ideias dessa minha mente inquieta que nunca para. Então assim, ó, esses dias de madrugada eu estava orando, numa dessas madrugadas nessa semana, e Deus falou fortemente com o meu coração que era para mim abrir a Bíblia e eu abri em 2 Crônicas, capítulo 26. E nos trouxe um ensinamento aqui para o dia de hoje. Ele é um dos princípios bíblicos, que é muito forte. E muito mais vale é o final das coisas do que o princípio, do que o início delas. Então, neste dia eu quero te dizer que não importa a situação que tu esteja passando agora, se tu tá num momento difícil, se tu fez coisas erradas até aqui, até esse instante, se tu traiu, se tu roubou, se tu te drogava, prostituía, não interessa. O que importa é o final das coisas. Então, gente, o teu final, a gente não sabe qual é a nossa senha, a gente não sabe qual é o dia do nosso final, mas o teu final pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 30, 40, 50, 60 anos, mas de nada importa o que tu fez daqui para trás. O que importa mesmo é o que tu vai fazer daqui para frente, certo? Então, eu quero ler contigo 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias, o seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Versículo 10. Porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas e saíam à guerra em tropas. Agora o versículo 16, que é um dos versículos mais importantes que eu quero ler para ti até aqui. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Verso 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados a isso. Versículo 19. Então Uzias se indignou contra os sacerdotes, e a lepra saiu à testa perante eles. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Até aqui por enquanto. Gente, olha o que diz esse capítulo. Uzias era um rei temente ao Senhor, que andava reto, segundo o coração de Deus, fazia tudo certo. Então Deus foi lá, honrou ele, trazendo isso para os nossos dias de hoje. Sabe aquela pessoa que tu olha, que não veio do nada, e que tem Deus no coração, que fala de Jesus, daqui a pouco Deus honra, Deus vai lá e prospera, Deus ele honra perante os inimigos, que a Bíblia fala isso, que Deus ele honra a gente perante os inimigos, né? Então Deus ele faz a gente reinar aqui na terra de alguma forma. Daí sabe aquela pessoa que tem tudo do Senhor, e daqui um pouco aos poucos, que nem diz ali no versículo 16, exaltou-se o seu coração até se corromper. Então, assim, até se corromper. O que me diz aqui? Que não foi ali só na hora do excenso que ele exaltou o seu coração. Então, ele vinha colocando coisas dentro do seu coração. Isso pode ter acontecido pelo fato de que, parabéns, rei Uzias, tu foi o melhor rei que reinou nessa terra até o momento. Uau, o melhor rei. Parabéns, olha só o que tu fez, olha só como o teu povo te ama. E aquilo ali foi enchendo, inflando o coração dele. Então ele foi se exaltando, até que em um momento o coração dele se corrompeu. Então aqui a gente tem que deixar bem claro que todas as coisas que acontecem na nossa vida de bem, sim, é pela força que a gente faz, a gente tem que estar disposto, a gente tem que se mover, mas sem Deus, sem o ar que Deus nos deu para respirar, a gente não é nada. Deus ele pode fulminar a gente assim, ó, no estralar de dedos. A gente não é nada, do pó a gente veio e para o pó a gente vai voltar. Então eu quero que vocês entendam que assim como o rei Uzias inflou o seu coração, que ele foi se corrompendo aos poucos, quando a gente vê que a gente está com o coração inflado, Vanessa, parabéns, né? Tu é uma ótima profissional, tua equipe, né, é motivada. Eu sou a Vanessa. Não, não. Tudo para honra e glória do Senhor. É Deus quem fez, sem Deus eu não sou nada. Então vocês têm que entender que essa parte Deus ele honra muito, que a gente ser humilde de coração.
Então nós não somos nada aqui na terra. Então o rei Uzias, ele pecou por isso. Então ele foi lá queimar o incenso no altar do Senhor, só que aquilo ali não competia a ele. Não era trabalho dele fazer. Tinha os sacerdotes que eram consagrados para isso. Eu imagino, na hora que os sacerdotes chegaram e o rei Uzias estava lá com o incensuário para queimar, ele dizendo, quem são vocês? Eu imagino isso. Eu sou o rei Uzias. Eu posso fazer o que eu quiser. Foi nessa hora que Deus se indignou com o rei Uzias. Então foi nessa hora que ele pôs aquilo que estava no coração dele para fora. Eu sou o rei, eu sou acima de vocês. Não, ele não era acima dos sacerdotes. Os sacerdotes eram destinados e consagrados para queimar o incenso. Ele não poderia fazer aquilo. Então quero que vocês entendam, meu amado, minha amada. Às vezes a gente tem um cargo dentro de uma empresa, mas tem alguém que é destinado às planilhas. Eu não sei Excel, um exemplo, eu não sei minuciosamente, sei só o básico. E tem uma pessoa que é expert em Excel. Eu vou me meter no serviço dela porque eu sou o chefe da empresa? Não, eu não posso fazer isso. Ah, os pastores da igreja daqui a um pouco são, daqui a um pouco não, eles são os líderes da igreja. Então, daqui a pouco o meu pastor vai vir lá na mídia e vai dizer assim, não, eu não gostei desse vídeo, acho que eu gravo. Gente, não tem lógica. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar. O rei, ele não se colocou no lugar dele de rei. Ele estava lá para tomar as decisões, para ficar a par de tudo, mas cabia ao rei conversar com os sacerdotes. Até aqui eu não tinha entendido por que ele estava queimando incenso. No próximo capítulo, eu entendi. Porque no próximo capítulo fala que Jotão, né, que era o filho do rei Uzias, após a morte dele, ele tomou o trono. Até então, como ele estava numa casa para leprosos, ele ficou lá tomando as decisões. Mas após a morte, o trono foi dele. Então diz assim no capítulo 27, no verso 2: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Fez tudo o que era reto, exceto não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Então aqui eu entendi o porquê que Uzias foi ao templo queimar o incenso. Uzias, ele foi ao templo queimar incenso porque o povo estava se corrompendo. Então ele foi com a boa intenção. Ele foi lá queimar incenso para o povo parar de se corromper. Só que assim, gente, por mais que a gente tenha boa intenção de fazer algo, se não é para nós, não faça. Não se meta. Não seja metido, não seja metida. Uzias se meteu onde ele não poderia se meter, porque aquilo ali tinha as pessoas predestinadas para fazer. Então, hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes a gente, por querer fazer o correto, por ter boas intenções, acaba fazendo coisa errada. Então, a gente tem que analisar muito bem os fatos e você e eu devemos fazer só o que compete a nós. Então, cada um tem um dever aqui na Terra, né? Então, a gente sim tem muitas coisas a fazer, muitos afazeres, mas tem coisas que não é pra gente fazer e tá tudo certo. Certo, meus amores? Então, assim, lá no capítulo 27, ainda no capítulo 27, fala assim, ó. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os caminhos na presença do Senhor seu Deus. Então Jotão, ele fez um reinado maravilhoso, ele pegou o exemplo do pai, que fez coisa errada e não fez, né? Então isso é bom trazer para os nossos dias de hoje. Então você que aí tem uma família que daqui a pouco foi destruturada, vê o que eles fizeram, faça totalmente ao contrário. Então assim, eu vejo que muitas vezes, que nem, eu vim de uma família totalmente destruturada, né? O meu pai era alcoólatra, né? Então ele era narcisista, ele deixou minha mãe trancada dentro de uma casa que não podia fazer nada, ele tirou ela do trabalho. Então, assim, agora eu tenho na minha mente o quê? Que ninguém vai fazer isso comigo, né? O meu irmão, um exemplo, o meu irmão, ele fez totalmente o contrário do meu pai. Ele cuida da família dele, cuida dos filhos dele, não é alcoólatra, bem pelo contrário, um trabalhador. Então, assim, ó, pegue os exemplos ruins e transforme isso. Uzias errou. Jotão foi lá e disse: meu pai foi queimar incenso. Eu não vou fazer isso, por mais que o povo esteja se corrompendo. Então você tem que pegar os exemplos ruins e transformar isso em coisas boas para tua vida. E quando tu errar, meu amado, minha amada, fica tranquilo. Deus, ele perdoa os pecados. E diz na Bíblia que ele joga no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Então, se alguém, hoje, alguém tá aí te apontando, o que tu quer na igreja? O que tu quer tentando cuidar da tua família? Tu sempre foi isso, foi aquilo. Assim, gente, olha para essa pessoa e fala assim: eu tenho pena de ti, tenho misericórdia de ti, porque assim, Deus não se lembra mais dos meus pecados, então não cabe a ninguém te julgar e te botar à tona de volta o teu passado, jogar no teu rosto. Então eu quero te dizer nesse dia, né, que Deus, ele tem coisas maravilhosas para nós. Então, se você seguir com o coração reto perante o Senhor, eu tenho certeza que Deus vai te honrar, vai te prosperar. E eu quero que tu tenha bem em mente isso,
que de nada vale tu ter feito uma vida toda maravilhosa, ter feito tudo certinho e nos teus últimos dias fazer coisas erradas. Para finalizar, eu quero contar uma história que eu ouvi, né, esses dias. Não sei se é verídica, mas eu acho que é uma ilustração muito legal para trazer aqui pelo que eu estou falando para vocês. Um certo homem, tá, tinha uma família linda, maravilhosa, sua esposa, seus filhos já criados, ele já era mais velho, né? Então era amoroso com a sua esposa, a vida inteira nunca traiu, tinha anos e anos de casamento, nunca traiu a sua mulher. E ele estava num dia, num domingo, no mercado, né? Passando no caixa, encontrou uma colega da faculdade no qual ele foi apaixonado. Sabe aqueles amoricos de adolescente? Ele era apaixonado por essa colega de faculdade, desculpa. Então ele encontrou essa colega de faculdade na fila do mercado, eles começaram a conversar e começaram a se lembrar do passado. Ai, tu lembra disso? Lembra quando a gente ia pras festas? Lembra não sei o quê? E ele exaltou um pouquinho seu coração e disse, lembro. E ela convidou ele para tomar um café e ele foi. Resumo da ópera. Eles foram, né, para um lugar a dois. E lá ele teve um infarto do coração, infartou. Ela teve que ligar para sua esposa para chamar a SAMU, enfim. E daí no velório todos falavam assim: Nossa, seu João traiu a sua esposa, que horror. Eu jurei que ele era um homem sábio, jurei que ele era um homem correto, que cuidava dessa família. Todo mundo foi o assunto da família. A sua esposa ficou com aquele sentimento de ser uma mulher traída no final da vida do seu João. Então, de nada adiantou o seu João fazer todo o trabalho correto a vida inteira, fazer tudo certinho, nunca ter traído, sempre ter cuidado da família. Então, mais vale o final das coisas do que o princípio, do que o início delas. Então, hoje é o dia de tomar a decisão. A partir de agora, começa a fazer tudo certinho. O inimigo ele é astuto, ele é sujo. Ele vem muitas vezes com umas bandejas maravilhosas para nós e a gente acha que aquilo ali é de Deus. Tu olha e pensa, uau, é tudo que eu pedi ao Senhor. Mas na realidade, às vezes vem disfarçado. O inimigo ele não vai vir, né, de guampinha e aquele rabo abanando. Não, gente, ele vem de sapatinho de algodão, sem fazer barulho, encantador, né? Então, vigie, pense. Eu vou tomar essa atitude se fosse comigo, né? Sempre se coloque no lugar do outro, tenha empatia. A empatia é algo que todos nós, seres humanos, deveríamos ter. Certo, meus amores? Um beijo, então. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. E a partir de agora eu quero fazer vários vídeos aí com vocês, tá postando um vídeo por dia, quem sabe, se eu conseguir, né, tempo, porque eu tenho certeza que essas nossas trocas de ideia me fortifica e fortifica quem está desse lado da telinha. Até a próxima. Beijo!